A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Como nós já havíamos falado sobre o livro novo, né? Sobre seitas, religiões e heresias, ou religiões, seitas e heresias. Hoje nós vamos dar sequência àquilo que nós já falamos com vocês, quanto como identificar uma seita. Já coloquei aí no nosso grupo, né? Como identificar uma seita, está lá no canal Bíblia Transparente, como identificar uma seita. E nós vamos reconhecendo essas seitas, identificamos e vamos reconhecendo. Vamos sabendo ali exatamente qual a origem de todo aquele ensinamento, de tudo aquilo que está sendo feito, né? Para que nós possamos ser esclarecidos e nós não sermos enganados, ok? Então veja bem, dentro da primeira parte, na página inicial, né, na unidade 1, conhecendo as seitas, ele começa a dizer, dando uma pequena explicação sobre heresia. A heresia deriva da palavra grega heresis, né? Significa escolha, seleção, preferência. Daí surgiu a palavra seita, que é por efeito da semântica, né? Do ponto de vista cristão, a heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do escrito da palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias ou as ideias dos outrem em matéria de religião. Nós temos visto aí muitas heresias, nós temos visto aí a coisa ficando bem perigosa, bem, como é que eu vou dizer para vocês, bem séria, né? Nós tenho observado aí algumas denominações que estão fazendo conjecturas, então essas conjecturas são heréticas, totalmente apóstatas e são heréticas, são verdadeiras blasfêmias, ok? Usam algumas coisas quanto à Bíblia, né? Usam texto, interessante que eles usam texto, mas esse texto ele está fora do seu contexto, e ele estando fora do seu contexto, ele cria um pretexto, como já falei com vocês, né? Eles usam muita coisa assim, muitas aberrações, muitas coisas horrorosas. Eu vi uma determinada denominação aí, usando o João 2,14, quando Jesus entra no templo ali, ele pega aqueles cambiadores, né? O João 14 diz assim, achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores e assentados, negociando aquilo ali. Nós já sabemos a história no contexto daquilo ali. E eles agora colocaram os bois, ovelhas e pombos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto é uma blasfêmia. Isto é uma blasfêmia contra a palavra. Isso é uma heresia. Isso é uma coisa que para que nós possamos nos alertarmos contra isso aí. Isso é muito sério, tá? E depois vem com tal discernimento carnal, dizendo que o Pai gerou o Filho, né? O boi gerou a ovelha veio a pomba. Meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi uma heresia tão gritante como esta. Eu nunca vi uma coisa tão horrorosa como esta, tá? É perigoso nós olharmos isso aí. Nós vamos ver nesse livro sobre heresias e nós vamos ser bem claros. Eu procuro ser claro com vocês, tá certo? Então, vem exatamente nessa parte, o resumo é o abandono da verdade. Abandonou a verdade, cria um monte de bobagens, e tem um monte de adeptos indoutos, e vai aquelas confusões nas suas seitas, né? Não estou dizendo que essa denominação seja uma seita, não estou dizendo, mas as características dessa denominação é de seita, ok? É de seita, e uma seita perigosíssima. As suas características, né? Como aquela palavra que nós falamos, tu dizes, as suas atitudes te condenarão. As atitudes desta religião, desta igreja, condena e aponta como seita. E é muito, muito perigoso isso, tá? Nós vemos o termo de heresias aparece no original em Atos, né, 5,17, né, aeres, né, que vem por sua vez heresia, aparece em Atos 24, Coríntios 19, são textos bíblicos, não estou citando para vocês, como referência para você ver, o pastor Davi está dizendo sobre da cabeça dele. A Bíblia apoia sobre isso, né? O estudo de heresiologia é importante, sobretudo pelo fato de os ensinos heréticos e surgimento de seitas falsas
igrejas com aparência de crente, mas não é crente, parece que é, mas não é, né? Entram em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, vai ler a carta de Judas. São verdadeiros animais irracionais e vão se corrompendo e corrompendo os outros, ok? E essas seitas falsas serem parte da escatologia, isso é bíblico, vai multiplicar, isso aí vai aumentar, a coisa não vai ficar bonita não, tá? Isso é um dos sinais dos tempos sobre as quais falaram Jesus e os seus apóstolos. O apóstolo Paulo também, por exemplo, citou isso, né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e os que têm cauterizado a própria consciência. Mente cauterizada é um negócio muito sério. É aquilo que eu falei com vocês sobre como identificar uma seita. A seita, ela vem devagarzinho, ela vai te sugando fisicamente, espiritualmente, mentalmente, ela vai te sugando até te esvaziar. Quando ela esvazia você, aí sim, você está uma casca prontinho para que ela possa executar o plano dela demoníaco em cima da sua vida. Então é hora de nós identificarmos isso, tá? Tem que identificar, precisa identificar, tá? E lá na página inicial diz assim, olha, o apóstolo Pedro escreve também, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, formadores de opiniões, influenciadores. Lembra quando eu falei com vocês sobre isso? Massageadores de egos. Decreta que vai resolver, e está surgindo isso e vai aumentar mais. A igreja tem que ser preparada para a batalha, e a igreja não pode pensar em piquenique. A igreja tem que estar preparada para a batalha. Eu tenho uma palavra para vocês aqui uns dias, hoje mesmo vou gravar esse vídeo, tá? Sobre a igreja apostólica cristocêntrica. E onde nós estamos hoje? A igreja apóstata e com seu egocentrismo. Está dentro disso aí. Dando honra ao homem, numa situação de pacto com o Estado, mas não é o nosso assunto aqui, nós vamos seguir sobre as seitas e heresias, tá? Falsos mestres são falsos formadores, né, e influenciadores, os quais introduzirão simuladamente, devagarzinho, heresias destruidoras. Isso é Pedro dizendo lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Até ao ponto de negarem a soberania do Senhor que os resgatou. Quando você compara o boi, Deus, a ovelha, o Filho, e a pomba, o Espírito Santo, num local onde Jesus estava combatendo a heresia, combatendo a religiosidade, combatendo o roubo, combatendo a mentira, dando chicotada em todo mundo, e as pessoas colocando o pai como o boi como pai, a ovelha como filho e a pomba como Espírito Santo. Isto é uma heresia, blasfêmia. Não pensa nisso não, tá? E começa a fazer uns discernimentos meio a gente fica assim preocupado com quem está ouvindo, tá? Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade, também movidos por avareza. Depois você grifa na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Movidos por avareza, farão comércios de vós. Sabe o que é comércio? Eu não estou preocupado com o que eu estou te ensinando, eu estou preocupado com quanto que você vai me dar. Eu estou preocupado quando você vai passar para o meu bolso, vai depositar na minha conta. Ok? Com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda. O que está guardado para eles está guardado, o que é deles está separadinho. Tá? Tem um herético aí no Brasil aí, que ele é de uma seita herética que dominou o livro de Provérbios na sua letra e domina os bobos que não conhece. Um formador de opiniões, está milionário. Enquanto ele se enriquece, os otários vão seguindo esse ilusionista aí, tá? Mas, ao longo do tempo, né, o juízo está lavrado,
Ao longo do tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Por quê? Porque é Deus que vai tratar com eles. É Deus. E o tempo deles vai chegar, viu? Pode ficar tranquilo que o tempo do herético, o tempo do apóstata, o tempo daquele que blasfema contra a palavra, vai chegar. Calma. Vai chegar. Tem certeza disso. Como Deus é Deus. Tá? Na página 4 diz assim, olha, uma seita edificada em geral por aquilo que ela prega a respeito dos assuntos seguintes. Quais são? Primeiro, Bíblia Sagrada torce a escrita, tira todo o texto fora do seu contexto, inventa um pretexto, cria uma mentira e imputa na cabeça dos tolos. Infelizmente, a palavra certa para essas pessoas que seguem isso são tolos. Tá? A pessoa, eles tiram isso, esses assuntos. A pessoa de Deus, eles vulgarizam. Você comparar um boi de um templo, onde estava vendendo aquilo ali, e Jesus combatendo, dizendo a casa de meu pai é casa de oração, não é casa de ladrões e cambiadores, e dizer que estão vendendo a Deus. Olha, isto é uma coisa, é uma aberração. Depois eles falam sobre a queda do homem e o pecado. Começa a dizer sobre depravação total, e começa a criar umas monte de coisa, e as pessoas que não vai em cima daquilo ali, não leem. Tá aqui atrás de mim tem duas Bíblias, ó, judaica e Almeida Corrigido Fiel. Aqui atrás, lá em cima tem mais umas 8. Então o que acontece? A pessoa e a obra de Cristo vulgarizam ela também, a salvação só eles têm. Só nós temos a chave do céu. Olha, tem gente no Brasil que está tomando café com anjo. Meu Deus do céu. É de espantar. Está tomando café com anjo. É um líder de uma denominação lá no Brasil. Tá? Aí eles vulgarizam a salvação, dizendo só eles têm a salvação. E o porvir, não, fica tranquilo. Miqueias 3,11. Já leu? Vai ler. Miqueias 3,11. Ensinam por engano, profetizam por dinheiro, ainda se encostam ao Senhor dizendo, nenhum mal nos sobrevirá, Deus está no nosso meio. A revelação está conosco, fiquem tranquilos. Eu lembro da época de Jeremias. Fiquem tranquilos, o profeta Ananias profetizando mentiras, dizendo o seguinte, olha, não se preocupem, Deus não vai permitir que o templo seja destruído. Nabucodonosor foi, levou todo mundo cativo, primeira leva, levou a segunda leva, Jeremias ficou com aqueles homens ali, os pobres, os machucados, os aleijados, ficou em Jerusalém, mas ele profetizou em nome de Jesus, em nome de Deus. Ele estava profetizando em nome de Deus. Tá? Se aqui uma seita ensina sobre esses assuntos, não se coaduta, sabe o que é coaduta? Não existe harmonia de conformar, não existe, não tem nexo. Uma seita ensina umas coisas fora de um contexto tão absurdo, mas tão absurdo, em que as pessoas ficam batendo palma e dando glória a Deus. Tem gente vendendo até feijão, parcelado. Não coaduta com as escrituras, não tem harmonia com as escrituras. Podemos estar certos de que estamos diante de uma seita herética. Quando você entrar dentro de uma denominação, vê que ela não coaduta, não tem harmonia, ela não conforma, ela não entra em harmonia com a palavra, corre dela, sai dela, nem frequenta. Nem frequenta. Cuidado com isso. É um alerta que eu estou te dando. Tá? Entre muitas razões para o surgimento de seitas falsas no mundo hoje, destaca-se as seguintes tópicos em questão dessas razões, desse surgimento. O que está acontecendo? Primeiro, ação diabólica no mundo. O mundo jaz no maligno. Quando Jesus foi levado ali àquele alto monte, o diabo disse assim, olha, me prostra diante de mim, que eu vou te dar essas nações. E ele, não vou fazer isso não, só Deus adorará. Ele disse assim, eu vou lhe dar, porque um dia me foi dado, eu dou a quem quiser. Vai ler lá. Então o mundo está na mão do diabo. Tá? Se você olha a referência do texto, 2 Coríntios 4.
Não é esse que eu disse sobre Jesus no templo, tá? Jesus Sermão no monte. A ação diabólica contra a igreja, a função do diabo é destruir a igreja. Por isso que Jesus disse, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe ainda uma igreja cristocêntrica. Existe ainda uma igreja que abomina o egocentrismo. Existe uma igreja ainda que abomina esse mundo podre, barato, vulgar, chamado gospel. Existe uma igreja. Mas muitos estão aderindo a isso aí, fazendo acordos, né? Vão fazendo acordos e mais acordos. A ação diabólica contra a palavra, sempre está isso, Mateus 13:19. Sempre contra a palavra. Tentando desacreditar a palavra, a seita faz isso, tá? O descuido da igreja em pregar o evangelho completo, o problema é esse. Mateus 13:25, o descuido da igreja de confrontar as pessoas que estão em pecado com a palavra. A palavra é para isso, para confrontar mesmo. E tem gente que não gosta de ser confrontada. Seita não gosta de ser confrontada não, viu? Seita não gosta de ser confrontada não. Os membros, então, odeiam ser confrontados, principalmente pela palavra. Eles vêm com textos isolados, aí quando você põe o contexto em cima dele, naquilo que ele disse, ele fica apavorado e não quer nem conversa, até faz falta de educação. Aí vem a falsa hermenêutica. Essa falsa hermenêutica é muito séria. Conjecturas erradas, tá? Eu até anotei aqui uma coisa muito interessante, a gente vai anotando, né? Eu levantei hoje pela manhã. Os apóstatas vituperam a palavra, a Bíblia, com suas conjecturas e vão disseminando as suas heresias. É isso aí, os apóstatas estão por aí. E tá cheio, tá? Ainda existe 7.000 que não dobraram seus joelhos. Nem todos se dobram diante disso, tá bom? Essa falsa hermenêutica é uma coisa muito séria que nós precisamos combater. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler para vocês, que é muito, muito interessante quando a gente começa a ver essa falsa hermenêutica, porque a situação de uma hermenêutica é para trazer o quando, onde, por quê, a quem, né? Para quê, né? A falsa hermenêutica, ela não fala isso. A falsa hermenêutica, ela te dá uma aparência de 2 Pedro 3,16, diz assim, olha, e falando disto, como em todas as suas epístolas, entre os quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Sabe o que é torcer a escritura? É fazer uma conjectura errada num texto fora do seu contexto e trazendo um monte de ensinamentos errados às pessoas e conduzindo as pessoas a uma decepção. Esse é o pior ponto. Decepção ao ponto de as pessoas se rebelarem, saírem dessa seita e não quer saber de evangelho, não quer saber de Bíblia. Todos, ele generaliza e costuma ir até para o outro lado, que é o espiritismo. Muitos fazem isso, tá? Eles não têm compromisso com as pessoas. Para finalizar essa primeira parte, a falta de maturidade espiritual. Essa falta de maturidade espiritual é a pior delas. A pior delas na vida da pessoa. Por que você tem falta de maturidade espiritual? Porque as pessoas não leem a Bíblia. Ok? Eu vou para o segundo vídeo, tá bom? Para não ficar muito longo.